Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, vamos dar continuidade à série que está tratando do debate a respeito da inflação brasileira dos anos 70 e 80. Nessa série, além de tratar desse debate, nós também vamos abordar como que foi solucionado o problema do imposto inflacionário no Brasil. Ou seja, vamos tratar de como que a inflação foi resolvida e como seus problemas foram resolvidos. No primeiro vídeo da série, nós dissemos que o debate chegou num ponto entre gradualistas e os defensores de uma política de choque ao combate à inflação. A partir de 64, a estratégia dos governos militares foi o gradualismo, que enfrentou a resistência dos monetaristas como o Mário Simonsen. Nós vamos ver que ao longo do processo, os regimes militares vão oscilar a sua política econômica de acordo com os interesses de dois grupos liberais que disputavam a hegemonia do discurso no debate acadêmico. No vídeo de hoje, ainda preparando o terreno para que todo mundo consiga compreender o fenômeno da grande inflação brasileira, vamos apresentar, nessa primeira parte, um modelo proposto pelo economista argentino Júlio de Oliveira, um modelo que dava uma interpretação neoclássica, portanto, buscando uma síntese, para compreender a inflação defendida pelos estruturalistas. Então, segundo Júlio de Oliveira, existem dois tipos distintos de produção na economia. Aquilo que nós vamos chamar de setores competitivos e aquilo que nós vamos chamar de setores oligopolizados. Nos chamados setores competitivos, o preço é formado pela lei de mercado. É o caso onde a marca não importa. É o exemplo do setor de alimentos, de commodities. São setores antigos da economia onde a demanda é mais ou menos constante. Como a demanda é constante, a variação de preços se dá na questão da oferta. Resumindo, são preços flexíveis em termos nominais. Neste setor, todo o ganho de produtividade é transferido para o preço. Ou seja, é nesses setores que se dá aquilo que o liberalismo clássico via como formação do sistema de preços. É um setor que funciona o princípio da teoria quantitativa da moeda. O outro setor identificado, o setor de economia de markup, ou seja, setores oligopolizados, de concorrência diferenciada, setores onde a marca do produto importa, que são setores de preços rígidos. Setores esses que a concorrência é limitada pelo alto grau de especialização dos chamados nichos de mercado. Nestes setores, o preço é calculado por margem mais custo variável, sendo tomado por base o preço anterior, por isso a rigidez. Nesses setores, quando cai a demanda, o preço cai muito pouco. O que cai de verdade é a oferta, diminui a produção. A ideia estruturalista de inflação parte de um princípio que a inflação latina ocorre em economias que têm uma participação significativa de setores oligopolizados na composição do produto. Segundo essa interpretação, uma economia que tem quase todos os seus produtos com preços flexíveis se ajustaria rapidamente e não ocorreria o problema da alta inflação. Então, temos a formação do índice geral de preços da seguinte forma: P ou IGP igual a alfa de preços competitivos mais beta de preços oligopolizados. Preços oligopolizados igual a 1 mais M vezes preços competitivos mais X, onde M é margem e X é qualquer outro preço competitivo. Então, o IGP vai ser P igual a alfa de preços competitivos mais beta vezes 1 mais M de preços competitivos mais X. Assim, então, conforme aumenta a participação do oligopólio como formador do preço, maior o impacto dos preços competitivos no índice geral de preços. Então, P igual a alfa de preços competitivos mais X sobre 1 menos beta de 1 mais M, que é igual a 1 sobre 1 menos beta de 1 mais M vezes alfa de preços competitivos mais X. Assim,
Essa identidade nos diz o seguinte: conforme beta cresce, esse multiplicador fica maior. Desse modo, se um preço de um setor competitivo tem uma inflação causada por uma redução na produção, por um problema sazonal, esse preço, conforme a maneira que ele é absorvido e repassado, lá pelos setores oligopolizados, vai gerar um aumento ainda maior no índice geral de preços. Ou seja, por essa explicação, por razões microeconômicas, setores oligopolizados preferem trabalhar com preços rígidos, repassando os seus custos. A proposta, então, é: segundo os estruturalistas, há alguns preços que causam inflação. Isso só acontece se a economia trabalhar com preços rígidos e com preços flexíveis. Como já dissemos, se houverem só preços flexíveis, esse problema não aconteceria. Aí sim seria basicamente uma questão de controlar a oferta de moeda. A questão é que o mundo não parece funcionar assim. O que a gente enxerga na economia é que, de fato, a maior parte dos setores não trabalha com preços flexíveis. Então não é apenas uma questão de controlar a oferta de moeda e muito menos funciona a teoria quantitativa da moeda. Então essa interpretação neoclássica, que tenta compreender aquilo que os estruturalistas diziam a respeito da inflação, e aí vamos lembrar do período que está acontecendo esse debate, conforme nós já falamos lá no primeiro vídeo da série, trata-se de uma forma de tentar compreender aquilo que a gente chamou de inflação latina, fazendo uma síntese neoclássica. A construção é a seguinte: nos países altamente industrializados, de grande participação de setores oligopolizados na economia, as curvas de possibilidades de produção entre os produtos são pouco inclinadas. Por isso, os custos de adaptação a um choque sazonal, tipo causado pelo choque do petróleo ou por qualquer outra recessão, ou sei lá, por qualquer coisa que afete abruptamente a demanda. Ou seja, nessas economias mais industrializadas, mais de setores oligopolizados, esse custo de adaptação é menor, diante de um choque sazonal de qualquer determinado preço de setor oligopolizado. Segundo essa construção, vai acontecer a inflação, mas é uma inflação menor, e é aquilo que nós chamamos no vídeo passado de creeping inflation. Ou seja, devido às curvas pouco inclinadas nas possibilidades de produção entre dois produtos, as variações de preços relativos nessas economias são baixas. A estrutura desenvolvida desses países barateia os custos impostos pela necessidade de substituição dos produtos. Então, quando um produto sobe por uma questão sazonal, substituir esse produto ou se adaptar a essa súbita mudança no preço custa menos em função da estrutura mais desenvolvida dos países com maior participação dos setores oligopolizados na economia. Uma variação desse tipo de preço causa uma variação menor no IGP. Ainda nessa teorização, nos países pobres, ou seja, nos países de economia pobre, que tem uma grande participação de setores de mercado competitivo, não vai haver inflação, porque mesmo que a curva de possibilidade de produção inviabilize a substituição do produto que teve a alta, como os preços são flexíveis, o mercado rapidamente se adapta. Há uma paralisia no setor, mas não há inflação. Sobem alguns preços e outros caem. Os preços que sofreram o choque sazonal e sua cadeia direta sobem muito, mas essa inflação não se propaga, porque não há possibilidade de substituição. É só manter o controle rígido sobre a base monetária que os outros preços não relacionados a essa cadeia vão cair na mesma proporção. Não vai afetar o índice geral de preços. Era o caso dos países africanos nessa época que nós falamos no vídeo passado, que não tinham inflação. Nos países da América Latina, e aí o período que a gente está falando é lá pelos anos 60, 70, são países que ainda não são altamente industrializados, como os países desenvolvidos, mas que já têm uma participação significativa da indústria na formação dos seus preços. Logo, seria um exemplo onde o resultado seria justamente a inflação alta, segundo o modelo que nós estamos apresentando. Nesses países, quando acontece um choque de custos de um determinado produto ou de determinado setor da economia, embora a curva de possibilidade de produção entre produtos dificulte a substituição, essa substituição não é impossível. Não acontece a paralisia que acontece nos países pobres.
Logo, há uma adaptação, porém o custo dessa adaptação é alto e isso se reflete no índice geral de preços. Há pouca elasticidade nessa possibilidade de substituição. E esse custo alto se dá em razão de problemas estruturais que encarecem o repasse para toda a cadeia. O resultado desse processo, segundo esse modelo, seria justamente a inflação latina, alta e contínua, que era verificada nesse período. Então, essa visão estruturalista classifica a inflação latina como um problema monetário, mas com origem no real. Questões que envolvem a estrutura produtiva e o nível de desenvolvimento é que determinam as causas da inflação. E esse modelo que nós estamos trabalhando aqui é uma estruturação neoclássica baseada na elasticidade da oferta na economia, dada pela curvatura da curva de possibilidades de produção, onde a mais inclinada quer dizer maior dificuldade de adaptação dos custos e menos inclinada significa maior possibilidade de adaptação dos custos. É uma boa proposta. Contudo, essa formulação ainda depende que a economia tenha uma moeda com comportamento passivo. Ou seja, quando há uma pressão inflacionária nos preços, devido aos custos, deve haver uma oferta nos meios de pagamento. Então, mesmo nessa síntese neoclássica, que admite que há sim inflação de custos, isso só acontece se a oferta de meios de pagamento for passiva, só se houver aumento da base monetária. E aí se volta à questão do custo social dessa opção. Sendo assim, os monetaristas simplesmente argumentam que a oferta de meios de pagamento não pode ser passiva. Permanece o debate se a inflação é um problema vindo do real ou se é um problema meramente monetário. Então, isso está no centro de todo o debate que existe entre os liberais e os progressistas na economia, que no fundo é a visão deles sobre moeda. A inflação estruturalista é basicamente uma inflação de custos. Segundo essa síntese da teoria neoclássica, não existe inflação de custos. É uma ideia de que nenhum preço sozinho pode causar uma alteração no índice geral de preços. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Uma ideia que mesmo que haja a alta de um preço específico importante na economia, como o choque do petróleo, por exemplo, isso não causa uma grande elevação no índice geral de preços. Então veja, para chegar nessa construção, a teoria parte daquilo que se tinha de mais concreto em relação a isso no período. Há um modelo mais complexo que estudava as inter-relações entre a cadeia produtiva, entre os setores intermediários da produção do produto, que era um sistema que inclusive foi utilizado na economia planificada soviética, para calcular lá a produção, de modo a não faltar um produto e não sobrar outro. É o que os economistas conhecem como modelo de Leontiev ou matriz de Leontiev. É um modelo que calcula, ou que busca calcular, que se para produzir um carro, o quanto de aço que eu vou produzir, ou que eu vou necessitar produzir em toda a cadeia. Quanto que eu vou precisar não só dos insumos, mas quanto que eu vou precisar também de mão de obra em toda a cadeia. O quanto de energia, de fibras, de tecidos. Isso dá um bom modelo para calcular o impacto dos custos. É necessário calcular como que se propagam os custos dentro da cadeia. Para entender a matriz de Leontiev, vamos usar aqui uma simplificação didática de uma economia com apenas dois setores, dois produtos. Nós vamos chamar de produto X1 e produto X2. Vamos imaginar esse X1 e X2 aí como produção bruta, ou seja, aquilo que é produzido para toda a cadeia. Então, segundo essa matriz, X1 é igual X11 mais X12 mais Y1. Y1 é o produto final, X1 é o produto mesmo, X11 é quanto dele mesmo é necessário para produzi-lo novamente, X2 é o que produzimos com ele, e o Y lá é o produto final, que também é produzido com o X2. Um exemplo fácil, didático, utilizado comumente, é o exemplo do trigo. O X1 seria o total do trigo na economia. O X11 é o total do trigo utilizado para produzir mais trigo. O X12 é o total do trigo utilizado para produzir farinha. E o Y1 seria o pão. Então, nesse nosso exemplo didático, ficaria assim. X1 igual a X11 mais X12 mais Y1
e x2, que é igual a x21 mais x22 mais y2. Assim. Para isso, se supõe uma produção com coeficientes fixos. Então, para descobrir A11, sabemos que é x11 sobre x1, ou seja, quanto de x11 é utilizada para produzir x1. Podemos apresentar isso dessa forma. E ainda supomos mais coisas, como, por exemplo, que x1 é igual à quantidade de trabalho vezes o trabalho. A mesma coisa vale lá para o nosso x2. Ou seja, na outra perspectiva, se calcula o custo do trabalho. Como trabalhamos com igualdades, vamos escrever isso de forma matricial. Um vetor de produtos brutos, x1 e x2, é igual a A11, A21, A12, A22, que é a produção bruta, mais x1, x2, mais y1, y2, que fica assim. Então, multiplicando, chega-se que x1 é igual a A11x1 mais A12x2. E x2 é igual a A21x1 mais A22x2. E se utilizam de mão de obra x1, x2 vezes o vetor linha L1, L2, que tem que ser menor ou igual ao total da mão de obra disponível na economia. Escrevendo isso de forma matricial, então, o vetor de produções brutas de todos os produtos da economia é x igual a x mais y, que é a mesma coisa que acabamos de ver. x1 igual a x11 mais x12 mais y1. E x2 igual a x21 mais x22 mais y2, substituindo o x11 pelo A11x1 e apresentando em forma de matriz. O xl, que é o vetor coluna versus o vetor linha, é igual ao total de mão de obra na economia, que é um número constante. Então fica x igual a ax mais y e xl igual a l. Assim temos x igual a ax mais y, que vamos chamar de 1, guardem isso, e que deriva 2. Então, x é igual a y1 menos a menos 1. Assim, eu disse que vamos chamar isso de 1. Fizemos x 1 menos a igual a y. Aí multiplica 1 menos a pelo inverso da matriz e chegamos a y1 menos a menos 1, que é o que vamos chamar de 2, que vai ficar assim. Ou seja, o quanto de petróleo, de soja, do total de conduentes, do número de carros e de todos os produtos da economia que se deseja produzir. Se multiplica o vetor de demanda final, ou seja, o quanto que se deseja produzir de carros, de roupas, de pão e etc., pela matriz invertida. E aí nós vamos ter expressão de quantidade, não de preço. Essa expressão invertida pode ser adotada para ver como que um aumento de um preço pode afetar o índice geral de preços. Mas veja, tudo isso é para mostrar que não há, segundo essa ideia, a necessidade de se trabalhar com a matriz completa. Porque ela pode ser muito complexa, dependendo do nível de desagregação que se quer trabalhar, pode ser uma geringonça muito grande. Assim, se constrói uma argumentação simplificadora de como pode ser calculado o impacto sobre o IGP do aumento do preço de um único produto. Então, vamos começar a tentar transpor toda essa construção da matriz e uma maneira de simplificar ela, tentando transpor toda essa discussão para o lado dos preços. Então, a partir do que a gente tem até agora, a gente sabe que o preço do produto 1, na nossa economia hipotética lá, vai ser igual a A11 de P1. Ou seja, o quanto de X1 é utilizado para produzir X1. Então, é isso mais A12 P2, a margem do produtor do produto 1. Então, fica assim. P1 igual a A11 P1 mais A12 P2 mais M1, mais o salário vezes a quantidade de trabalhadores utilizados para produzir o produto 1. Concluindo assim, temos P1 igual a A11 P1 mais A12 P2 mais
M1 mais WL1, que pode ser simplificado e ficar naquilo que nós vamos chamar de 3, que fica assim. Então, P1 igual a M mais WL vezes 1 menos A menos 1. Esse é o nosso 3. Desse modo, o argumento é que para olhar os preços, é necessário mudar a forma de ler a matriz de Leontief. Ela era lida assim: A11x1, A12x2. Agora, para calcular os preços, devemos olhar para ela transposta. Ou seja, olhar para as colunas como se fossem linhas. E o preço de 1 depende do quanto de x1 ele usa A11P1, de quanto de x2 ele produz, ou seja, A21P2. Então, se para produzir x1 eu uso x1 e x2, o preço de x1 depende do preço do próprio produto, mas também do preço do produto 2. Então, percebam que para que tudo isso funcione, nós estamos falando de uma economia que trabalha com markup, que basicamente são aqueles setores da economia que têm poder de gerar uma inflação de custos, mesmo havendo desemprego. É o que chamamos de inflação de margem. Mesmo com recessão, esses setores de markup têm a capacidade de manter suas margens. Eles conseguem fazer isso ao aumentarem o preço dos seus produtos finais. Se voltarmos para a divisão dos setores da economia que fizemos lá no início do vídeo, os setores de markup seriam os chamados setores oligopolizados. Esse setor é o setor que fixa o preço dos seus produtos, levando em conta os custos mais uma margem de lucro. Essa é a forma chamada markup de determinar os preços. O contrário dos chamados setores competitivos que falamos lá no início do vídeo, que trabalham com preços de mercado no dia. Então aí nós já temos o primeiro problema dessa síntese neoclássica. É importante dizer o seguinte: os ortodoxos que vão estar utilizando também essa síntese, eles partem de uma hipótese desfavorável, porque essa hipótese trabalha como se toda a economia fosse markup. E é justamente o contrário do que o próprio Júlio de Oliveira disse, aquilo que vimos lá no início do vídeo, onde economias como as economias latinas do período 70 e 80, da América Latina, eu estou falando, eram economias que não tinham a grande maioria dos seus setores oligopolizados. Portanto, isso já é um problema. Não daria para se aplicar esse modelo, justamente porque não seria toda a economia formada por setores oligopolizados. E como vimos lá no início do vídeo, uma economia como a nossa, onde há uma participação significativa, porém não quase total na economia dos setores oligopolizados, o efeito de propagação é grande e, portanto, causa sim inflação de custos. Então, recapitulando, segundo o argumento apresentado por Júlio de Oliveira, pode haver sim inflação de custos só se a oferta de meios de pagamento for passiva. Então, se acreditarmos numa visão quantitativista da moeda, não há inflação de custos. Os estruturalistas argumentam que a oferta de moeda ela deve ser passiva em função do seu custo social. Argumentam que a inflação não é um problema se houver crescimento do produto, se houver emprego. E se houver crescimento do produto, haverá emprego. Os liberais, então, utilizam a matriz invertida de Leontief para dizer que o modelo de Júlio não funciona, demonstrando que um aumento elevado de um único setor da economia representa um aumento insignificante no índice geral de preços. Então, os estruturalistas argumentam que essa hipótese não é boa porque parte de uma ideia de uma economia totalmente de markup, o que não é o caso da economia brasileira. Mas então vamos voltar para ver como é que foi a construção desse debate. Como que eles chegaram nesse impasse? A preocupação era compreender o efeito da elevação de um preço, ou seja, da elevação de uma margem, no total do índice geral de preços. Então, ao aplicarmos o modelo que estamos falando até agora, mesmo partindo de uma premissa de que toda economia trabalha em markup, se percebeu que mesmo uma alta elevação de um preço provoca um efeito cascata na economia irrelevante. Para se ter uma ideia, no Brasil, durante o choque do petróleo, que provocou um aumento de mais ou menos 400% no preço do petróleo, quando se aplicou esse modelo,
se chegou à conclusão que isso deveria ter causado uma inflação na ordem dos 4 ou 5%. No entanto, a inflação registrada no período no Brasil foi de 20% para 40%. Ora, os monetaristas do período então tinham um trunfo. Mesmo com a hipótese apresentada por Júlio de Oliveira, da moeda sendo passiva, não haveria inflação de custos. E, portanto, só sobraria como causa da inflação o aumento da oferta de meios de pagamento. A questão é que o debate ele não se encerra aí. Segundo os estruturalistas, a explicação para a inflação de custos não se dá pelo repasse na cadeia. Se dá quando os setores da economia passam a indexar as suas margens ao índice geral de preços. Ou seja, os setores da economia fazem isso para se livrar da ilusão monetária, que é a não percepção da perda do poder real de compra da renda frente à inflação. Ou seja, para os estruturalistas, a inflação se daria não pelo repasse à cadeia produtiva do aumento de um custo, mas quando o agente econômico modifica seu preço a partir da perspectiva do todo, a partir da perspectiva do índice de preços. Ou seja, quando um setor da economia faz a indexação dos seus preços, ou melhor, das suas margens, não ao impacto real de custos da cadeia, mas sim a índices de preços. É o que nós vamos chamar de indexação. Para chegar nessa conclusão, os economistas se utilizam do deflator implícito, que é uma forma de se calcular a variação da inflação e é um índice de preços cujos pesos de cada preço podem ser dados pela participação deles no produto nacional. De maneira abrangente, a gente pode simplificar dizendo que se pega o produto nacional brasileiro estimado atual e se tem para cada setor o produto vezes o preço e se divide pelo produto nacional bruto real. É um índice calculado com base nos preços dos produtos no ano anterior. Ou seja, o deflator implícito é calculado da seguinte forma: um vetor PY, onde P do ano 2017 e Y do ano 2017, dividido pelo produto de 2017 vezes P0, que são os preços do ano anterior. Então fica desse modo. É por aí que se chega na ideia da propagação da inflação provocada pela indexação na economia. Então, juntando tudo que a gente viu até agora, vamos lembrar, o PY que a gente está falando é, na verdade, o P, que é M mais WL vezes 1 menos A na menos 1. É lá aquele nosso número 3, que nós vimos há pouco no vídeo, lembram? E o Y nesse ponto é 1 menos A de X, que também, voltando um pouco no vídeo, é lá o nosso número 2. Então fica assim. M mais WL, 1 menos A na menos 1, e 1 menos A de X sobre P0Y. Então, matematicamente, a gente simplifica. Multiplica aí o P pelo Y e a matriz desaparece. Temos, então, a nossa hipótese simplificadora, onde PY sobre P0Y, que simplificado fica M mais WL de X sobre P0Y. Assim. Lembrando que o que se quer responder é o quanto que varia a margem, quanto que varia o índice geral de preços. Então, seguindo ainda matematizando, dPy sobre P0y sobre dMi, que é a margem de um setor qualquer. E a resposta é xi, assim. O IGP varia por um número dado do quanto aumentou a margem vezes a produção bruta. Vê quanto que aumentou a margem, multiplica pelo outro número. Isso dá o impacto do aumento do produto X no índice geral de preços. Lembrando, supondo que todos os setores da economia trabalham com um markup. Por esse modelo e com esse argumento, se conclui que a inflação de custos ela é irrelevante. Bom, então não é por aí que se dá a inflação de custos. Por isso, argumentam os estruturalistas heterodoxos, a inflação se dá pela indexação. Então vamos ver da seguinte maneira. Vamos imaginar uma economia com 3 produtos. P é o índice geral de preços e temos produto 1, produto 2 e produto 3. Então ficaria algo assim. Então vamos dizer que P1
fixa o seu preço em função de P, ou seja, levando em conta o índice geral de preços. Então, P1 igual a alfa de P. Isso é a indexação. P1, nessa economia hipotética que a gente está pensando, indexou o seu preço. Ocorre que se a gente colocar alfa em evidência, fica assim. P igual a A2P2 mais A3P3 sobre 1 menos A1 de alfa, que é igual 1 sobre 1 menos A1, 1 sobre alfa, A2P2 mais A3P3. Aí aparece o multiplicador, e nesse caso o setor produtor de P1 se indexou com um grau de proporção do nível geral de preços. Agora, se mudar o P2, o P3, gera uma inflação muito maior que aquela projetada, tá? Mas por quê? Porque o setor 1 da economia já não calcula mais as suas margens com base na moeda nacional. Ele usa o IGP. E isso significa uma inflação grande a partir dos custos. É o que os estruturalistas chamam de efeito propagação. Então, desse modo, e isso é muito importante, se outros setores da economia também vão se indexando, em tese, essa inflação ela pode chegar ao infinito. A cada novo setor a se indexar, aumenta exponencialmente o efeito propagação. Lá na equação é o multiplicador que fica maior. Se isso ocorrer, a moeda ela deixa de funcionar como uma moeda. Ela perde as suas características e se transforma num mero instrumento de troca. E a unidade de conta passa a ser o IGP. E isso vai ficando dramaticamente mais grave na medida que outros setores vão se indexando. Para você ter uma ideia, no auge da indexação brasileira, a inflação ela chegou a 2.700%. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que os estruturalistas estavam certos. Ao se indexar, os setores da economia eles acabavam eliminando a ilusão monetária, que na verdade é o que permite que quando a inflação suba, o emprego aumente. Então essa ilusão monetária que permite isso é a mesma ilusão monetária que garante a estabilidade do valor da moeda. É uma defesa da inflação porque onde ela existe, os agentes econômicos não calculam o poder de compra dos seus salários de maneira relativa. Só que uma economia assim não tem moeda, ela tem no máximo um instrumento de troca. Ou a moeda não cumpre as funções que tem que cumprir numa economia capitalista. Ou seja, se a moeda não é a unidade de conta, se a unidade de conta é um índice de variação de preços, significa que ela é só um instrumento de troca, que ela não tem valor na economia capitalista. E o valor, portanto, ele acaba indo para um outro lugar. A moeda deixa de ser o melhor representante do capital. Então, resumindo esse vídeo, que é longo, é técnico, mas é importante para a gente continuar esse debate, sobretudo para o próximo vídeo, que vamos entrar direto na questão da inflação brasileira, o impacto do repasse dos custos na cadeia produtiva, ele é irrelevante. O que realmente importa para a inflação é quando os setores da economia passam a indexar suas margens, porque não acreditam mais na moeda. A moeda perde sua força, sua característica, deixa de representar o valor, e gradativamente cada vez mais setores da economia buscam indexação. Ou seja, a ideia de indexar a economia para se livrar dos malefícios da inflação, trabalhando com preços relativos naquele ideal clássico da economia lá do Adam Smith, que era defendido pelos liberais que estavam à frente das equipes econômicas dos governos militares, independente da linha liberal que seguiam, não funcionava. Porque o argumento era, ora, não existe inflação de custos. E isso a gente consegue provar a partir da derivação que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. E se a economia for totalmente indexada, os preços vão ser relativos. Então pouco importa o aumento do IGP se o poder de compra e as margens de todos os setores da economia acompanham esse índice. Os preços seriam meramente relativos e a inflação não seria um problema. Isso era uma crença tão arraigada no pensamento dos economistas que estavam conduzindo a nossa economia, que até mesmo os balanços e o capital de giro das empresas tinham mecanismos de indexação. A ideia era realmente trabalhar com preços relativos, como se a moeda fosse simplesmente um passe escolar, uma figurinha, ou sei lá, um mero instrumento de troca na economia capitalista. Os heterodoxos, durante esse período, vão continuar dizendo que eles não conseguiram eliminar os problemas, os males da inflação, que a moeda não pode se comportar apenas como um instrumento de troca. Ela tem que cumprir as funções determinadas para ser o melhor representante do capital, para ter valor. Então, para os estruturalistas, o segredo não era indexar a economia. Era, sim, evitar o efeito propagação.
E isso só seria possível se os agentes econômicos acreditassem na moeda. Ou seja, se eles não trabalhassem com preços relativos, sem indexação. Então chegamos num ponto. A velha briga. De um lado, monetaristas acreditando que a moeda é simplesmente um instrumento de troca e que não tem peso na economia e que se os preços se comportarem todos de maneira relativa, a inflação não existe. Do outro lado, uma visão keynesiana da moeda, que a vê como um agente poderoso na economia e que depende da existência da ilusão monetária para ajustar o nível de emprego. Tá ok, galera? Foi um vídeo muito longo, eu sei que é um vídeo difícil, cansativo de acompanhar, mas para os argumentos que eu vou trazer no próximo vídeo, esse vídeo é importante. Porque sem essas elaborações, essas derivações, ficaria apenas eu dizendo que é assim porque é. Então, para quem chegou até aqui, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe e se quiser ajudar a manter o Saia da Matrix no ar, torne-se um dos nossos mecenas. Vai ficar linkado aqui embaixo o link lá do nosso Apoia-se. Tá ok, galera? Falou, valeu e até a próxima!